Louvado seja o nosso grande Senhor Jesus entre nós nesta madrugada mais uma vez. Bondoso Deus, bondoso Pai, podemos mais uma vez dobrar os nossos joelhos para falar com Ele. Falar com Ele em adoração. As pessoas oram e pedem tanta oração. As pessoas pedem tanta coisa. E elas ficam tão presas a um pastor, tão presas a sistema, a religião, a misticismo, que elas não percebem a essência da nossa vida para com Deus, da nossa vida em ascendência com Deus. Você deve sempre ter um pastor. Isso é bíblico. Você deve estar debaixo de uma cobertura espiritual, um homem de Deus, que tem a vida com Deus, que tem um chamado com Deus. Aliás, ainda que este homem pudesse ser um Judas, e eu já citei esse exemplo algumas vezes, se eu nascesse na geração de Judas, e eu precisasse, Judas fosse visitar a minha cidade, meu bairro, a minha rua, porque ele foi enviado a partir do capítulo 10 de Lucas, junto aos demais discípulos. Judas era o Satanás, mas por causa do nome de Jesus, a autoridade de Jesus estava sobre o próprio Satanás que estava em Judas. E ele não podia impedir Judas de operar milagres, de pregar a palavra, de curar enfermos e ressuscitar mortos. Está escrito lá. Leia Lucas 10 e 11 todos e você vai entender o que eu estou dizendo. Então, se eu estivesse nascido na geração de Judas, e Judas tivesse batido a minha porta em nome de Jesus, eu teria aberto a minha porta. Porque se foi Jesus que outorgou a ele a autoridade que ele tinha, não me importa se o vaso é sujo. Não me importa se ele não é aquilo que eu esperava que ele fosse. O que importa é que dentro dele esteja agindo aquele que eu sempre esperei agir na minha vida, Jesus Cristo. Então você deve ter, nunca fique sem uma cobertura espiritual, mas de um pastor, que você sabe que ele tem um chamado. Não basta você dizer, eu sou da igreja tal. Não basta. As pessoas que mais dão problema e que me pedem mais socorro é gente de igrejas. É tudo igrejeiro. É quem diz que é pastor, diz que é bispo, diz que é apóstolo, diz que é bispo, é apóstolo, sei lá. Ah, mas a Bíblia diz que nós temos que compartilhar a necessidade uns com os outros. É verdade. Mas há pessoas que elas compartilham a mesma necessidade todo dia. Elas nunca saem daquele estágio de dependência. Porque elas não conseguem estimular dentro delas uma comunhão pessoal com Deus. Então elas são escravas e refém do homem. Então a igreja somos nós. Quando nós unimos, nos tornamos então uma congregação. Uma congregação. E assim, como sempre reafirmo, se eu estivesse no navio, naufragado, numa ilha, e sobrevivesse só eu, quer dizer que Deus nem ouvia minha oração porque eu estou numa ilha, não tenho uma igreja de pedra com o nome do lado de fora? Se eu ficasse lá 1, 2, 3 meses sem que alguém me encontrasse, eu estaria 3 meses sem Deus? Ah, quer dizer que porque eu passei o mês e não participei da Santa Ceia porque eu estava na ilha, Deus não vai me abençoar? E se ele voltar, o arrebatamento fosse comigo ainda na ilha, eu não seria abençoado? Eu não seria salvo? Eu não poderia orar na ilha, adorar a Deus na ilha e ser salvo? Então, quando a gente entende
que o mais importante é que você esteja com uma vida alinhada com Deus. Porque não importa o momento, as circunstâncias que você estiver vivendo, Deus não te abandonará. Ele sabe que devido à circunstância, você pode estar longe do seu pastor, você pode estar longe da sua cobertura espiritual. Mas a maioria das pessoas que se titulam pastor nessa geração, seja mulher ou seja homem, é um absurdo. Porque a cada 10, 9 nunca foram. Porque não sabe o que prega. A gíria, né? Você vai no Rio de Janeiro, os caras, eles zombam de Deus. Eles usam gírias. Para tudo que é santo, eles colocam gírias. Aí viram jargão na igreja. Gírias. Falam de coisas de Deus, sagradas, como gírias. Vira piada. Aí eles chamam outro aí, e sem ofender ninguém, mas a verdade, ô manto. Eles chamam as pessoas de manto. Mó afronta, mó blasfêmia contra Deus. Ouça isso e aprenda. Ô manto, ô vaso. Virou uma bagunça. Isso começou no Rio de Janeiro, sabia? Essa bagunça veio do Rio de Janeiro. Aí começou na periferia, as igrejas que dizem pentecostais. Virou uma bagunça. Ô manto, ô vaso, ô canela de fogo. Aí virou essa bagunça. E as coisas de Deus se tornam pejorativas. Aí a unção de Deus sai. Porque as coisas de Deus são sérias. Então quem é pastor? Ou quem é missionária? Que tem chamado missionário. Ela sabe separar as coisas. A unção está nela. A gente comete falhas? Comete falhas. Mas Deus sabe se a falha que você está cometendo é uma falha inconsciente. Um lapso que te aconteceu naquele segundo e você se arrepende. Mas tem gente que gosta disso. Gosta de viver essa palhaçada que está aí. Então leva o seu ministério a sério. Não divida a tua igreja, a sua fé, a tua casa, a tua vida. Porque muitas das pessoas não entram na sua casa para compartilhar a graça, mas para compartilhar a curiosidade ou a inveja. Então é melhor só com Jesus, como João Batista no deserto, do que cheio de gente dentro de casa, vivendo um tumulto e vivendo tribulações. Sempre ensino as pessoas, a minha filha, Lissa, 28 anos, nunca um homem pegou ela no colo, nunca deixei. Parente, quando ia, eu já, opa, ninguém senta minha filha no colo, não. Nunca deixei. Nunca deixei ninguém ungir minha filha, nem botar a mão na cabeça dela. Só quando ela foi consagrada, nunca ninguém deitou na cama da minha filha. Nunca. Ah, mas se eu recebesse o pastor, bota ele no hotel, mas na cama da minha filha não dorme. Aí eu teria que entrar numa mensagem e te ensinar o que é uma casa debaixo da unção de Deus. Como discernir espíritos. Que o pastor, sendo bom, está chegando de uma casa cheia de espírito do mal. Eu cheio da unção, a minha filha fraca na fé porque ela tem menos experiência do que eu. Os demônios vão para a cama da minha filha. E ela vai virar. Hello? Você já sabe? Vai virar casaca. Vai passar a ter insônia, perturbação, vícios. Por quê? O pastor veio de uma missão que ele mexeu com muito demônio. Não pegou em mim, mas pegou na minha filha. Então na cama dela, no quarto dela, não deita e não senta. Se todos tivessem a unção do Espírito Santo, ou buscassem com humildade, saberiam disso se a sua casa era uma bênção. Eu já fui em casa, em lugar que o pastor disse, não, você vai dormir na minha cama e da minha esposa. Você está doido? Não, eu e minha esposa vamos dormir no quarto dos meus filhos, vamos dormir no sofá. Nem na cama do senhor, nem na quarto do seu filho, porque eu vou para o hotel. Não me chama de arrogante, se o senhor quiser chamar, é um direito do senhor. Mas eu não vou dormir, eu nunca dormi na cama de casado de ninguém. Eu vou dormir na minha, lá no hotel. Pode ser o hotel pior que tem, desde que esteja um arzinho soprando na minha cara, porque o único problema que eu tenho é com calor. O resto, não pode ser cama velha, pode ser colchão torto, com buraco, não tem problema. Então hoje eu ensinei muitos homens de Deus, não coloque ninguém na tua cama, onde dorme tu e a tua
e a tua esposa. Mas a minha mãe, não, você não sabe o que a sua mãe está vivendo. Você não sabe a potestade que está sobre ela, você sabe. Agora, não sei que você tenha revelação de Deus. Não, mas nenhum encantamento há na minha casa. Romanos 8:1. Opa, a Bíblia eu conheço. Mas vigiai, seja prudente como a serpente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós pudéssemos fazer o que quiséssemos e nenhum mal nos alcançasse, meu Deus, não precisaria Deus separar Moisés numa tenda? Não precisaria Deus delinear um monte e dizer: Moisés, daqui para frente ninguém passa, só você. Nenhuma interferência maligna. E vi lá atrás, no início da minha conversão, homens como Benny Hinn, próprio Jimmy Swaggart, David Wilkerson, quando lá atrás, há 40 anos atrás, vigiarem com relação a isso. E Deus os abençoava enquanto vigiaram. Então, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, esteja debaixo de cobertura espiritual. Para de gíria. Não deixa a pessoa ficar usando jargões como gírias, porque Deus pode te cobrar isso muito sério. Não deixa, não. Tem pessoas que ficam zombando, falando em línguas que não tem nada a ver com a língua, mas as pessoas zombam. Que é aberração por causa da grana, e vai lá um monte de gente porque não busca o Espírito Santo, refém de charlatanismo, refém de anátema, de apostatas. Então, meus amados irmãos, eu quero o seu bem. Jesus está às portas e acredito que eu disse: a adoração. Eu quero ser adorador. E citamos o exemplo de Jesus Cristo, que indo para a cruz, na noite que foi traído, com o seu traidor, sabendo de tudo que ia passar, ele cantou ao Senhor. Ele adorou o Senhor. Ele cantou uma canção que exaltava e louvava o Senhor Deus, o Pai Todo-Poderoso. Isso é adorador. Ele não dependia de circunstâncias boas para adorar o Pai. Ele não dependia de estar curado ou são para adorar ao Pai. Não dependia se a igreja tivesse 12, desviado ou 1 milhão. Jesus importou tão pouco, porque o mal foi quando traduzir a Bíblia do hebraico original para a porcaria do judaísmo. Sabia disso? E o judaísmo fez uma miscelânea, porque o judaísmo estragou. Porque talvez você não saiba que 40 anos depois da perseguição do Império Romano, foi varrido o hebraico. Eles sumiram e proibiram e começaram o judaísmo. 500 anos depois, o judaísmo tinha apagado e varrido da história da humanidade o hebraico original. E o hebraico original é muito diferente do que se diz na normalidade de hoje. Mas, como hoje é um jogo de compadre, um não diz nada, o outro também não diz, e quem concorda comigo finge que não concorda, porque senão ele vai comprar uma briga grande nas igrejas, e aí ele não tem mais agenda para pregar. Como foi numa igreja que eu fui, o pastor ficou irado. Aí ele pegou o microfone, quando eu acabei de pregar, ele disse: olha, eu não tenho nada a ver com a igreja que escreveram a Bíblia errada. Não, lógico que o senhor tem. Sabe por que o senhor tem? Porque o senhor não estuda, pô. O senhor não estuda nada. Jogaram um copo de óleo na sua cabeça aí, você disse que é pastor. Não estuda não. Porque se você estudasse, você me chamaria no gabinete e pedia que eu provasse para você que a sua Bíblia estava errada. Então, para tentar lavar a cara lavada, é melhor dizer no microfone: não, eu não tenho nada a ver que escrever a Bíblia. Você não tem nada e está pregando a Bíblia aí, meu irmão? O amor de quase todos vai se esfriar, e já se esfriou. Nós estamos vivendo uma igreja apática, uma igreja com medo, uma igreja medrosa. A igreja está tão derrotada que os mais votados no Brasil todo
não foi cristãos genuínos. Foram pessoas que querem baderna, que querem mudar a família, que querem trazer educação de gênero errado dentro das casas. Porque a igreja está desunida e fria. A oração é uma oração tola. É uma oração sem vida. É uma oração automática, é uma oração mecânica. Já viciaram em fazer uma reza que fizeram da reza uma oração. Por isso que tem muitos lugares que a igreja acabou. Quando eu digo igreja, é de pedra, irmão, porque a igreja do Senhor, eu tenho que falar sempre, a igreja verdadeira, as portas do inferno não prevalecem sobre ela. E a igreja somos nós. Se eu sou verdadeira igreja, o inferno não prevalece. Então eu não posso tirar a igreja de dentro de mim e fazer com que ela seja a igreja de pedra, porque aí eu afrontei Jesus. Aí é melhor que eu durma dentro da igreja, bota uma cama lá dentro. Para que eu não saia de lá. Porque se eu sair de lá, eu já não estou na igreja mais. Não importa se você reúne numa garagem, no quarto da tua casa com a tua família, numa sala, num barracão de 2 cômodos. Não importa aonde você reúne, no meio do mato, numa cabana, aonde 2 ou mais ali reunidos em concordância do verdadeiro evangelho, a Santíssima Trindade está lá. Então você quer ser um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Busque o conhecimento da palavra. Busque quem sabe. Certifique quem sabe. E pede a Deus uma palavra para que você não se confunda. Porque eu posso falar bonito e não saber nada. E posso falar feio e saber tudo. Seu Espírito Santo, você é refém meu. Ou de qualquer outro, ou de qualquer outra. Adorador, ele é excêntrico em Cristo. Ele vive de uma forma em que o partido dele é o cristocêntrico. A democracia dele é a cristocracia. O adorador, ele enfrenta qualquer diversidade sem temer. Ai, estou temeroso. Ai, pastor, eu acho que eu vou morrer. Ai, pastor, ora por mim. Um desespero. Minha senhora, a morte é o seu presente da vida. É o prêmio. Se a senhora está com medo, tem alguma coisa errada, pelo amor de Deus. Ô senhor, se o senhor está com medo, tem alguma coisa errada com a tua vida. Por isso eu quero citar aqui num texto, para me orar por você. O homem adorador. Exemplo de adorador, que se tornou exímio adorador. Daniel. E Daniel, pois, quando soube, capítulo 6:10, que o edito estava assinado pelo rei, entrou à sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos. Não orava de qualquer jeito, não. Era um empreendedor. Era o segundo homem que mais mandava da Babilônia. Empreendedor, pô. O cara era o baita do ministro. Mas 3 vezes de joelho. Quantas reuniões você imagine que Daniel deve ter articulado, mudado e interrompido para que ele pudesse orar de joelhos? Que tremendo. Alguém pode dizer, pastor, mas naquela época era muito... O mundo não era tão expansivo assim, as casas eram mais próximas uma da outra, tudo bem. Mas hoje, nem dentro da própria casa,
as pessoas têm um lugar que elas dobram os joelhos 3 vezes ao dia para orar. E tem gente que já acostumou tanto a reclamar do joelho que ora sentado, de sem vergonhice. Dorme deitado de sem vergonhice. A minha filha, esse dia estava mostrando o joelhinho dela, uma bolinha preta. Eu falei, filha, por favor, você é mocinha, meu amor, coloca o travesseirinho. Eu só vejo ela de joelhos. Isso me orgulha tanto assim, porque é isso que eu ensinei. Então a Bíblia diz que ele dobrava os joelhos 3 vezes ao dia e orava. E dava graças. Olha, e dava graça. Aí está a essência do texto do verso 10, do contexto. A oração era para dar graças a Deus. E dar graças é adorar a Deus. Oh, meu Deus. Como também antes continuava a fazer. O que eu quero lhe dizer hoje? Ele costumava 3 vezes ao dia, todos os dias, dobrar os joelhos dentro do teu quarto com a janela aberta para Jerusalém, onde ele havia pecado e negado a Deus e os profetas. E dava graças, rendendo ao Senhor, louvando a Deus, dando graça, adorando, qualificando a Deus, ou dando qualificações que ele entendia que Deus tinha. Tecendo elogios a Deus, isso é dar graças a Deus. Agradecia por tudo. E no momento que os inimigos o estão perseguindo e querem levar para a cova dos leões, ele entra para dar graça. Ele não vai entrar chorando, gritando ou gemendo. Ele não se justifica. Isso é adorador. Como pode? Presta atenção, eu preciso que você entenda. Ele sabe que ali é a morte. Na cova dos leões era a morte. Ele sabe que ele não fez nada de errado. Porque ele vai revelar no capítulo 6, dos versos de número 22, que Deus acha nele inocência. Tanto diante de Deus quanto diante do rei. Deus acha inocência, mas ele, como adorador, ele sabe disso, mas ele deixa nas mãos de Deus. Quem sabe? Aos meus olhos eu sou inocente, mas quem sabe aos olhos de Deus eu errei alguma coisa. Quem sabe agora é hora de eu pagar tudo que eu fiz em Jerusalém contra Jeremias, que ele vai falar no capítulo 9, quando ele vai orar e se arrepender. De fato, ele sabe. Então ele entra dentro do teu quarto e vai agradecer a Deus pela prova que ele vai passar. Você está agradecendo pela prova que você está passando, ou você está desesperado ou desesperada pedindo oração? Já mandou o WhatsApp para todo mundo pedindo oração. Quer ser adorador? Aprenda como Daniel. Em um nome de Jesus. Aprenda como Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel começa no capítulo 1. Decidido no coração, verso 6 adiante. Escolhido pelo eunuco do rei a não se contaminar com as iguarias. Adorador. Escolha própria, jejuar 3 anos e meio só de legumes e água e pão. Talvez a Bíblia não descreve, mas talvez eu possa imaginar que ele tenha comido pão. Manjar e carne jamais botou na boca. Adorador. Adorador, ele reconhece a posição que ele deve tomar. Ele reconhece que a decisão e a escolha de ser justo e santo é dele, não é de Deus. Porque a de Deus já foi feita. Porque tudo que ele fez, a Bíblia brasileira diz que tudo que Deus fez é bom. Mas está errado, no hebraico, tudo que Deus fez é perfeito. Mas na Bíblia brasileira está escrito, tudo que Deus fez, viu Deus que era bom. Não viu Deus que é perfeito. Deus não faz nada bom. Deus faz perfeito. É diferente de bom. A comida está boa? Está boa. A comida está boa? Maravilhosa. Não mudou? É assim.
É simples assim. Agora alguém vai ter raiva de mim porque eu prego a verdade? Alguém tem raiva de mim porque Deus me deu a condição de pregar a palavra? E isso a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, a dignidade é dele, a boca é dele, a mensagem é dele, a revelação é dele, a palavra é dele. Eu sou apenas um instrumento. Mas se ele escolheu Judas, quem sabe eu sou o segundo Judas? Então você vai brigar com Deus, não comigo. Então, Daniel, ele entra decidido a não contaminar. Decide a jejuar. No capítulo 2 vai enfrentar agora a adversidade. O rei vai sonhar com a árvore. Ele tem que revelar, senão vai ser morto. Adorador. Em momento algum ele reclama. Vai sempre aos pés de Cristo. Está pronto para tudo. Agora, o rei agora sonhou com a estátua. Capítulo 4, lá vai Daniel enfrentar de novo. Tem que revelar, tem que resolver. E é a primeira vez que ele tem que dizer que o rei é um pecador. Todo mundo trêmulo, calado, e ele dizendo, se arrependa para que Deus possa tirar esse juízo da tua vida. Mas ele continua firme. Ele continua firme, adorador. No capítulo 5, podia varrer para você a Bíblia aqui. Ó. No capítulo 5, agora ele vai enfrentar o filho de Nabucodonosor, Belsazar. Nabucodonosor já morreu. Passou. Daniel é capaz de profetizar sobre o cara mais mau, mais violento de toda a história da humanidade, depois dos filhos de Nabucodonosor. E dizer para ele, olha, é 12 meses, você vai ficar 7 anos como animal. Mas se arrependa que Deus pode mudar. Mas vai ficar cepa. E não é que passado 12 meses da profecia. Quem sabe alguém disse, está vendo? Isso é profeta de Baal, isso é o Pablo Gimenez, isso é louco aí, só fica falando desgraça. Advogado diabo. E passou 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, não se cumpriu. Mas no 12º mês, quando Nabucodonosor estava contemplando o palácio, ele vai virar um bicho, vai morar no pasto 7 anos. O pelo do braço, eu não tenho, tá vendo? O pelo do braço dele diz que parecia de águia, de aves, de animal. Parecia um lobisomem. As unhas dele cresceram como de águias, garras. Que coisa horrível. A fisionomia dele mudou, ficou no pasto louco, comendo grama. Dá para você imaginar. E Daniel firme. Enquanto Nabucodonosor estava comendo pasto, estava louco, quem mandou na Babilônia, sabe quem foi? Daniel. Porque Belsazar ainda não tinha experiência, ainda não tinha colocado sobre ele o seu pai a mão para que ele assumisse o trono. Daniel justo, jejuando, mantendo a vida no altar. 7 anos depois, vai prestar contas ao reinado da Babilônia. Não tirou R$1. Não defraudou ninguém. Não colocou coroa na cabeça. Daniel nunca aceitou na cadeira e no trono de um rei. Adorador. Integridade. Honestidade. Humildade. Simplicidade. Mas sem nunca abrir mão da autoridade. No capítulo 5, agora é o filho que vai zombar de Deus. E não bastasse. Tudo que o pai, ele sabia que o pai havia enfrentado. Agora Daniel vem e disse, olha, tá vendo? Sabe essa mão que você viu aí escrever com sangue? Esse dedo na parede? O reino passou de ti. E tu vai morrer hoje. E disse, eu vou te dar ouro, eu vou te dar capa, eu vou te dar posição. Ele disse, com os presentes fica contigo. Fica com teus presentes. Mas te direi o que Deus mandou. Tu vai morrer hoje. E naquela noite, ele ainda tentando mudar a profecia, ele mandou entregar tudo que ele havia prometido quem revelasse o que estava escrito na parede. Daniel não toca em nada. Que coisa. E vai embora. E o cara morre. Adorador. No
Capítulo 6, repita e encerro. Agora, parece que o cara nasceu para enfrentar desafios. Porque o adorador não adora na hora da prova. Adorador não adora quando canta. Adorador não adora quando tudo vai bem. O adorador é 24 horas. Então você quer ser adorador? Você está disposto a isso? Ou a senhora vai para a academia com aquela roupa que o mundo vai? Com aquela calça que o homem fica olhando? As suas partes íntimas está quase sobressaindo. Está quase pulando para fora do macacão que a senhora usa. Aquela calça indecente. Como é que a senhora frequenta a academia? Como é que o senhor frequenta a academia? Porque a academia hoje não é para você ficar forte. É a saúde, meu irmão. E minha irmã. Como é que o senhor e a senhora vai para a praia? O senhor usa biquíni? Uau! Adoradora? Pregadora usa biquíni? Aprenda mais uma. Mulher que tira foto com marca de biquíni aqui, ó. Tá de brincadeira com Deus. Tá de brincadeira com Deus. A senhora pode estudar anomalias sexuais. Tem vários livros de psiquiatras ou psicanalista, como a senhora queira chamar. Estuda na internet. Aqueles que têm distúrbio de anomalia sexual. Uma marquinha de biquíni. Mas a senhora pode levar muitos a te desejar na cama. A senhora está errada. Isso é o mal deste século em que as pessoas estão dentro dos tempos dizendo: eu vou e sou adorador a Deus. Quem faz isso está longe, mas a senhora pode mudar a vida esta semana, tá bom? Pode mudar essa semana. A senhora mora sozinha em casa? É só a senhora e sua filha, então não usa nada. Só quer ficar queimadinha? Não precisa nem botar biquíni. Mas só botou biquíni? Então, senhora, por favor, bota uma camisa decente. Porque se tem uma coisa tão estúpida de uma mulher e de um homem, eu vou para a piscina, vou pegar uma corzinha morena. Vou pegar uma corzinha. Para que a senhora quer uma corzinha? Para chamar a atenção dos homens? Para chamar a atenção das mulheres, meu senhor? É para isso que o senhor quer uma corzinha? Quer ser adorador? É essa a palavra? É essa que Deus tem para ti. Isso é ser adorador como Daniel. Era santo e justo. Não tem ninguém santo nessa terra. Bom, fala por você, não fala por mim não. Eu posso não estar santo, mas eu estou procurando todo dia. Por isso que eu estou pregando para ti, para a senhora e para o senhor. E se não cabe a ti essa palavra, sai da internet e vai embora. Um adeus. Mas eu não estou aqui orando para pessoas à toa. Para tolo e para religioso, para ficar me pedindo oração, achando que eu sou palhaço. Eu não sou escravo. Eu não trabalho para a sua vida. Eu trabalho para Deus. E o que tem a ver isso? Deus quer que eu oro para quem tem coração puro e reto, quer se arrepender como Madalena. Madalena, vai e não peques mais. Tem conversa. Então, meus amados irmãos, vamos tornar adorador? Porque aí, segundo Crônicas, vai cumprir na sua vida, 16:9, o coração puro e reto, não tem Deus que não te abençoa. Esse Deus que é o único. O de Jó, capítulo 8, né? Se você de madrugada buscar o Senhor de coração puro e reto, Ele vai te abençoar e você, o seu último estado será melhor que o primeiro. Às vezes tem versículo que a gente tem que citar todo dia, se possível for. Então, quantas pessoas buscam de madrugada, mas não estão alcançando a bênção? Porque o coração não é puro e não é reto. Porque não quer fazer o que o pastor está falando pelo Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresentamos ao Senhor pessoas, meu Pai, que antes de pedir qualquer coisa devem procurar serem adoradores. Porque o Senhor diz que está procurando os verdadeiros adoradores. E Jesus nos mostrou o que é adorar o Pai. Adorou do início ao fim, em vida, Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador,
que haja uma mudança radical em todos nós. Porque eu não estou aqui para acusar ninguém, estou aqui para acusar todos nós de relapso. Estamos vivendo uma mazela. Pastores antigamente mostravam as marcas do Evangelho. Não tinha desfile de roupa, porque o seu terno era único e cinza. A sua Bíblia não tinha muitas para comprar, era só uma. E às vezes na sua cidade não tinha nem loja, tinha que alguém ir na capital, numa cidade longe, para trazer uma Bíblia. Hoje, qualquer editorazinha está lançando Bíblia. Qualquer pregador, picareta, está lançando a sua Bíbliazinha. Por ganância, vaidade e desejo de poder. Meu Deus e meu Pai, que a misericórdia do Senhor seja sobre nós. Que a nossa vaidade seja lançada no inferno. O nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso presuncismo, a nossa arrogância, a nossa altivez seja lançada no inferno. Nosso desejo de posição vá para o inferno. Porque a melhor posição é nos teus pés. Sara, meu Deus e meu Pai. Sara-nos desta vida medíocre que temos vivido. Eu sei que estamos muito aquém. Tanta gente, Pai, que não jejua como deve, mas tem título de ministros do Evangelho, que não leva a coisa a séria. Os cultos é como uma loja, quanto mais aberta, mais probabilidade e rentabilidade de entrar dinheiro no caixa, porque uma loja fechada não entra dinheiro. Por isso que tem que abrir o shopping no domingo para ganhar dinheiro. E as igrejas entraram nessa atmosfera demoníaca. Os cultos parece que são para salvar vidas, mas são para cumprir a agenda, para cumprir um cronograma. Porque estamos cheios de gente depreciadas dentro da igreja, com a fé depreciada, destruída, arruinada. As pessoas não têm mais fé. As pessoas não têm mais comunhão uma com as outras. As pessoas não têm amor à obra missionária. Missões é para todos. Igrejas ganham muito dinheiro e se preocupam mais em construir mais igrejas, mais igrejas, mais igrejas. E parece que aquilo é para ganhar almas. Deveria ser, não teria nada de errado se o evangelho em cada igreja aberta fosse pregado como deve ser pregado. Fosse pregado de fato, para a gente não ficar 40 anos dentro da igreja, e dentro da igreja, e na hora da morte, ter medo da morte e pedir para orar porque não quer morrer.
Se não quer morrer é porque não acredita no céu, é porque não acredita no reino, é porque não acredita na eternidade, é porque tem mais medo de ir para o inferno do que para ir para o céu, tem mais certeza de que vai para as trevas do que vai para a luz, porque senão não tinha medo de morrer. Já tem 40 anos de igreja, 60 anos de igreja, o cara tem 80 anos, quer viver 200. E não passa o cajado, não. Ajuda, torna-nos adoradores do Senhor. Torna-nos sinceros do Senhor. Que todas essas pessoas que estão neste caderno e as que estão pedindo oração toda madrugada, não entrem por acaso aqui, achando que isso aqui é uma bancada de sorte, que isso aqui é uma casa lotérica que tenta ser a sorte, não. O Senhor não me chamou para declinar sorte a ninguém, para determinar profetadas às pessoas, mas para pregar a palavra, para ensinar a retidão, para ensinar a mim e a todos a andar como adoradores, como Daniel, que aprendeu, demorou, mas aprendeu. E quem sabe nós estamos aprendendo. Se nós tornarmos adoradores, Pai, o Senhor Jesus disse, tudo que pedirmos ao Senhor, nós receberíamos. João 15:7. Porque o Pai é glorificado, disse o seu Filho, que o Senhor é glorificado quando damos muito frutos, verso 8. Então, para que ficar pedindo oração? As pessoas desesperadas, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. E o Senhor está trazendo prova dentro das famílias. Mães vivendo luta com os filhos, com as filhas, com o genro, com a nora, com o casamento, porque o Senhor está dizendo, torne-se adorador, volte à essência. Voltem a me amar, voltem a me buscar a minha face, parem de ficar pedindo coisas, porque nada acontece sem propósito. Ajuda essas pessoas, Pai, porque ninguém quer ser apontado o dedo. Todo mundo, quando a gente diz que precisa mudar, elas resistem dizendo, não, eu sou crente, eu sou crente. Só o Senhor que diz que eu não sou. Quem é o Senhor? Eu sou crente. Só o Senhor que vê que eu não sou. Eu sou adorador. Deus conhece meu coração. Então, como ensinar uma geração dura, de cerviz dura, arrogante, prepotente, egocêntrica, que está vendo que as coisas não vão bem e prefere continuar refém de pastor, quando elas podem mudar a história da vida delas nesta madrugada e verem tudo se tornar diferente? Ajuda, meu Deus. Ajude os teus filhos, os jovens, as crianças, os pais, as mães, os expoentes da palavra que oram comigo agora. Doa quem doer, Pai. Tira a hipocrisia de nós. Tira a falta de sinceridade que há dentro de nós. A falta de harmonia contigo, com a sua Santíssima Trindade. Ensina-nos a te adorar quando cantamos, adorar como choramos, a te adorar dando graças como Daniel, adorar, meu Deus, como vamos aprender aqui durante essa semana. Vamos citar exemplos dados pelo Senhor. Ajuda, meu Deus e meu Pai, ajude-nos a mudar as nossas atitudes de vida. O adorador, ele tem prazer de orar na madrugada, não só agora, não. Ele tem prazer de orar. Não é pedindo, não, é agradecendo. O adorador, ele não pede, o adorador agradece. O adorador, quando ora, ele ora pedindo a transformação da vida e do caráter, não da situação, das coisas, das circunstâncias materiais, ou que favorece a sua própria pessoa. O adorador ora para ser exatamente de volta à imagem e semelhança do Senhor. Isso é ser adorador. Ajuda, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Josafá enfrentava um grande exército de inimigo, em 2 Crônicas 20, ele preocupou, ele chorou, ele se desesperou, angustiou, perdeu noites de sono. E quando ele pediu ao Senhor que ajudasse o seu exército, o Senhor disse não. Prepara os levitas e os sacerdotes e vão diante do inimigo, cantando e adorando o meu santo nome, porque a peleja não é vossa, a peleja é minha.
E lá vai Josafá, com todo o seu exército cantando, levitas à frente, os adoradores cantando. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. E todos os inimigos foram vencidos. Olha Gideão. Meu Deus, poderia citar N exemplos aqui esta madrugada. Então chegamos ao fim desta oração. Que esse povo se torne adorador em casa. Que esse povo se torne buscador da tua face. Possam, como Daniel, mais uma vez, ao ser lançado, pronto para ir para a cova dos leões, ele entra no quarto para te dar graça, como continuamente fazia durante toda a sua vida. Após, meu Deus, ser levado cativo, Daniel se torna uma das grandes referências de santidade, justiça, verdade e adoração. Uma vida em plenitude com o Senhor, em harmonia com a sua palavra. Junto a ele, Misaque, Sedraque e Abidnego. Em o nome do Senhor. Se tem alguém se sentindo indo para a fornalha, que adore. Porque Sedraque, Misaque e Abidnego adoraram e disseram: olha, rei, capítulo 3 de Daniel, não importa. Se Deus nos livrar, nos livrou. Se não nos livrar, saiba, rei Nabucodonosor, que não adoraremos outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Aleluia! Então, meu Deus, se tem alguém sofrendo de Covid, sintoma de Covid, sintoma de Alzheimer, sintoma de depressão, todo e qualquer tipo de enfermidade, vivendo miséria, vivendo lutas, problema com os filhos, que adore ao Senhor. Mude as suas vidas. Agradeça. Porque essa prova que eles estão passando e que eu possa vir a passar é para que nós nos aproximemos de Ti. Não para pedir socorro, mas para pedir que nos dê oportunidade de viver uma comunhão, uma aliança de amor eterno que nunca se acabe em nenhum momento, triste ou ruim, bom ou extra maravilhoso. Obrigado, Jesus. Assim eu oro, agradecido em Teu nome. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, ó meu Deus, que aprendi a poder chamar de Pai quando eu entendi que, como adorador, nós não tratamos como Deus, mas o tratamos como Pai. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que esta madrugada tenha sido bênção na sua vida. Pregaremos sobre adorador. Pregaremos sobre este tema até de sábado para domingo. E domingo, aprove a Deus, se estivermos ainda vivos, o que nós pregaremos ao Senhor. Sempre esses projetos, esses planos, essas datas, eu creio, Deus está me dando. Mas por que eu digo se Deus quiser? Porque se Deus quiser mudar o plano hoje e me levar essa madrugada, aleluia. A melhor eu partir deixando projetos em prol do reino do que eu partir sem nenhum projeto em prol do reino e só falando de projetos meus e da minha casa. Deus te abençoe, um beijo no coração. Tchau.